Confiem nos seus maridos. Pode confiar. Confia desconfiando. É seguro. Ali, esse livro é fantástico, Adolescência e Vida. Quando o espírito de dignidade humana viger nos adultos, esses se facultarão a amadurecer emocionalmente, antes de assumirem os compromissos da progenitura. Haverá uma mudança radical nas paisagens da família, iniciando-se a época da verdadeira fraternidade. Ah, que coisa difícil, né? Porque as estatísticas mostram que o maior índice de separações conjugais se dão após o nascimento do primeiro filho. Dificilmente os casamentos resistem ao nascimento dos filhos. Na maior parte das vezes nós não estamos preparados para termos filhos. Por quê? Porque quando nasce uma criança, o casal já tem que ter maturidade suficiente para saber dividir o espaço narcísico que a gente chama, que é aquele casalzinho onde só existia dois, agora tem que ter o espaço para um terceiro. Só que esse espaço para esse terceiro ou quarto não pode ocupar a relação do casal. Vejam que equação difícil. Depois vocês leiam as obras da Joana, depois da aula de dança, quando voltar, né? Estudem mais detidamente esse assunto, porque obviamente a gente não vai poder estender muito por causa do tempo. Mas, brevemente, resumidamente, um relacionamento afetivo, ele precisa ampliar para caberem os filhos. Sim, porque casais muito simbióticos, onde um vive egoisticamente apenas para satisfazer os próprios desejos, quando nasce uma criança, ele se sente abandonado. O homem se sente sem o amor da mulher que cuidava só dele. E a mulher muitas vezes se sente frustrada, né? Porque o marido não é mais aquele que era com ela, que tem agora um filho para cuidar. Então, geralmente acontece um rompimento, uma cisão, uma ruptura desta postura de dois apenas. E é preciso saber que, como diz a Joana, é preciso maturidade para que naquele momento inicial o homem compreenda, no caso do homem, o homem compreenda que aquela mulher sua, que agora está com uma barriga enorme, né? E está ficando fisicamente diferente, ele precisa suportar esse período. Porque não tem como a sua princesa continuar sendo a princesinha física aquela com um filho. Pelo menos durante um tempo. Então, o homem que é homem é aquele que suporta, que sabe amparar, que continua junto, que sabe esperar, que sabe frustrar, que sabe adiar, que sabe abrir espaço para si, de si para o filho que nasce, e nós deixamos de ser só nós quando nasce um filho, né? A gente diz assim, puxa vida, eu não quero desencarnar hoje, por quê? Por mim? Não tenho medo de desencarnar, mas por causa do meu filho. Porque ele é pequeno, porque eu preciso garantir a subsistência dele, então a gente deixa de existir como pessoa, de certa forma, e passa a existir em função daquela pessoa que agora depende de nós. Então o filho é muito importante, nós precisamos ocupar essa responsabilidade, essa tarefa de cuidar. Só que tem muitos casais, muitas mulheres, que deixam de ser mulher e ficam só mães, para o resto da vida. Separa do marido e casa com o filho. Não é assim? São aqueles relacionamentos que a mulher fica grávida, nasce o bebê, e o bebê continua bebê para sempre. E o marido, companheiro, passa a ficar numa órbita perigosa, aonde, se por um lado ele quer continuar com a família, por um outro a sua necessidade libidinal, a sua sexualidade fica a perigo. E a maior parte dos casos de infidelidade, de traição conjugal se dão nesse período. Isso é estatística. Dificilmente um relacionamento sobrevive até os 15 anos de um filho. As separações acontecem antes. Só que o que os casais não se dão conta é que nós já existíamos antes dos filhos. E nós temos que continuar existindo depois dos filhos. Porque se tudo for bem na relação, o que se espera é que o filho saia de casa,
que a filha saia de casa, que se case, que tenha a sua família, e que depois nas festas de comemoração vá comemorar com a sua família, com a sua filha na casa dela, e não tem obrigação para vir para a minha casa. Por quê? Porque agora ela tem filho também. E eu tenho que me bastar com ela, e ela tem que se bastar comigo, como foi antes. Como foi antes da gente ter filhos. Portanto, um relacionamento maduro é aquele que já existe antes, continua existindo durante e vai continuar existindo depois, enriquecido e não empobrecido. Quantas são as mães e pais também que fazem o seu projeto de vida em cima dos filhos, esperam que os filhos não os abandonem, esperam que os filhos tenham determinada profissão, esperam que os filhos casem com determinadas pessoas ou não se casem com determinadas pessoas, que os espíritos reencarnados agora como filhos tenham determinada inclinação sexual ou outra, e ficam determinando preferências para aí se realizarem, e não se dão conta que assim estão colocando um ônus muito grande, um peso muito grande nos ombros daquele espírito que veio através de nós, mas que não é nosso. Existe um luto muito grande na vida dos pais, que é perder os filhos. E perder os filhos não é perder por morte, é perder por vida. É quando os filhos vão para a sua vida, e nós temos que nos sentir felizes por eles. Com o luto, claro. Quando sai de casa, a gente fica com uma certa dorzinha. Mas ficou lá, Janine, tá bom. Nós vamos ficar juntos, nós vamos se acompanhar, nós vamos ser parceiro. Aquele choro não vai ser um choro solitário, e a gente não vai deixar eles saírem com culpa também. Nós vamos torcer por eles, para que eles sejam tão felizes quanto nós, ou mais. Os pais maduros são aqueles que vibram, mesmo quando estão sentindo algum tipo de dor, algum tipo de vazio, porque nós somos humanos também. E diferente do que se pensa, os filhos podem ser um projeto de felicidade consistente na nossa vida. Não acredito no que dizem, que filhos são sempre problemas, que a adolescência é sempre problema. Não, é a nossa experiência.